Bom dia, alunos do ICE. Na nossa videoaula de hoje vamos tratar de um assunto muito importante na matemática, que é o conceito de razão. Professor, o que seria razão? Razão nada mais é o quê? A relação entre duas grandezas matemáticas, ok? Mas como assim, professor, relação entre duas grandezas? Como assim? Eu posso relacionar, exemplo, a distância que um objeto percorreu e o tempo que ele demorou para percorrer esse deslocamento total. Isso aí é exemplo, velocidade média. Então eu posso questão da densidade de um corpo. Como assim? Eu posso relacionar a massa de um corpo, ok? E o volume que ele ocupa. Isso, de certa forma, são exemplos de razão. Tudo bem? Então, ó, a razão ela sempre vai ser representada como? Através de um quociente, através de uma divisão. Eu vou ter um numerador e vou ter um denominador. No numerador eu vou ter um tipo de grandeza e no denominador outro tipo de grandeza. Então, numa razão sempre vou ter o quê? O quociente entre duas grandezas diferentes. Mas eu vou ter o quê? Uma relação entre essas grandezas, tudo bem? Como assim? Vou dar um exemplo de algumas razões que nós usamos no nosso dia a dia. Alguns exemplos. Um exemplo muito importante é qual? É a densidade demográfica. A densidade demográfica ela é usada o quê? Para descobrir se aquele país, estado, local, se ele é populoso, se ele é povoado, quantidade de habitantes por aquela região, tudo bem? Como é que é calcular a densidade demográfica? A densidade demográfica, vou colocar um Dzinho de densidade demográfica, tudo bem? É calculado o quê? Pela razão, pelo quociente entre o quê? A quantidade de habitantes, ok? Dividido o quê? Pela área de uma região. Eu posso ver a densidade demográfica de uma cidade, de um estado, de um país, para saber se é povoado, se é populoso, se tem muitas pessoas naquele local, tudo bem? Como é que é feita a densidade demográfica? Baixa o quociente, basta dividir o quê? A quantidade de habitantes que você vai ter daquela região, dividido pela essa área que essa região ocupa. Ó, sempre, de certa forma, uma razão vai ter uma, como posso dizer, uma medida padrão de se usar, tudo bem? Seria o sistema internacional de unidades. Como exemplo, a densidade demográfica, geralmente ela é medida o quê? A questão de habitantes, ok? Por quê? Por quilômetro quadrado. Então, olha, aqui essa quantidade de habitantes vai dar a quantidade de pessoas, tudo bem? E embaixo a área de a região. Só que essa área tem que estar o quê? Tem que estar em quilômetros quadrados, tudo bem? Vou dar um exemplo prático. Vou botar um exemplo aqui, ó. Se eu falo que em um local que eu quero analisar, ele tem 12.840 habitantes, ok? Só que a área desse local que eu estou analisando possui uma área de o quê? De 35.428 quilômetros quadrados. Então, eu estou falando o quê? O local que eu estou analisando tem 12.840 habitantes, tudo bem? E a área ocupada, a área que eu estou analisando, é o quê? De 35.428 quilômetros quadrados. A densidade demográfica é o quê? Nem o quociente, nem a divisão da quantidade de habitantes pela área da região. Então, o que vai ser a densidade demográfica? Vai ser a quantidade de habitantes, que são quantos? 12.840, dividido pelo quê? Pela área da região, em quilômetros quadrados. Qual é a área da região? 35.428 quilômetros quadrados, tudo bem? Efetuando essa divisão, eu vou achar um valor aproximado de 0,4. Mas, professor, 0,4 o quê? A notação é o quê? É o seu numerador e o denominador. O numerador é o quê? São habitantes. Então, 0,4 habitantes sobre o quê? A área. A área está em quê? A área, a notação que você colocou aqui está em quilômetros quadrados. Então, 0,4 habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? Estou dizendo o quê? Eu tenho 0,4 seria menos de um habitante, ok? Por cada quilômetro quadrado. Então, esse local que eu analisei, ele não é muito populoso. Tudo bem? Ok? É só fazer isso. Densidade demográfica é você dividir a quantidade de habitantes pela área de uma região. Isso aqui é um exemplo de razão, que é o quê? Um quociente entre duas
unidades diferentes. Por quê? Essa unidade aqui é o quê? A quantidade de habitantes. E aqui embaixo é a área de uma região, ok? São grandezas diferentes. Essa grandeza é a quantidade de habitantes e essa grandeza é a área. Então, eu peguei duas coisas distintas e relacionei elas, tudo bem? Através de uma razão. Mais um exemplo importante. Vamos lá. Sobre razão. É a questão de escala. Turma, a escala nada mais é o que? A razão entre o desenho no mapa, ok? Vou botar lá de escala. Vou botar aqui, olha, desenho sobre o real. Como assim, professor? Desenho sobre o real? Numa escala, geralmente usamos muito em mapas, isso significa o quê? É a razão, seria o quociente entre o quê? Entre a medida que você faz aqui no desenho sobre a medida que tem o quê? Na realidade. Porque, exemplo, no mapa você tem o quê? Você tem uma escala para reduzir. Porque não tem como desenhar todo o planeta Terra, ou todo um estado, ou toda uma cidade em um pedaço de papel. Então o que a gente faz? A gente reduz e faz uma escala. Como assim? Exemplo, eu posso ter no mapa essa escritura aqui, ó, 0,310 quilômetros. Tudo bem? O que significa essa escala aqui está dizendo? Está dizendo que a cada 1 centímetro, ó, cada 1 centímetro que eu medir ali no mapa, eu vou ter na vida real quanto de distância. Exemplo, eu pego duas distâncias daqui para cá, finge que aqui é 1 centímetro essa distância, medir no mapa. Cada 1 centímetro que eu medir, na realidade, quanto que tem de distância? Tem 310 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro que eu medi no mapa, na vida real, tudo bem? Na realidade, eu tenho 310 quilômetros. Tudo bem? Então, como é que vai ser a escala? Vai ser o quociente entre a medida do desenho, que seria a medida do mapa, ok? Sobre a medida real, ok? Só que falou que, olha, no desenho a cada 1 centímetro, ó, importante, ó, 1 centímetro. Na real tem quanto? 310 quilômetros. Mas eu posso deixar em quilômetros? Não, eu tenho que passar quilômetros para centímetros. Passando, eu vou ter esse valor aqui, ó. Vamos lá. Vou ter 31 milhões de centímetros, ok? Então pronto, eu tenho qual é a escala então desse mapa? É 1 para 31 milhões, ok? Lembra, sempre quando for escala, as grandezas têm que estar o quê? Na mesma medida. Nesse quesito aqui era centímetro, aqui também tem que estar em centímetro, tudo bem? Então a cada 1 centímetro eu tenho 31 milhões de centímetros na vida real. Um exemplo que pode cair, exemplo, um exercício e tal, está dizendo o quê? Ó, a cada 1 centímetro que eu tenho no meu mapa, na vida real eu tenho 310 quilômetros. Mas fiz que eu fui fazer a medida ali no mapa e eu fiz uma medida de 2,5 centímetros. Eu quero saber quanto que tem na vida real que eu medi essa distância. Está falando que a cada 1 centímetro eu tenho 310 quilômetros. Para saber quanto que eu tenho na vida real, basta pegar esse 2,5 e multiplicar por 310. Tudo bem? Fazendo essa multiplicação, eu vou obter o valor de 775 quilômetros. Então, se eu medir 2,5 centímetros no mapa, eu estou, de certa forma, na vida real, fazendo uma distância de quanto? De 775 quilômetros, isso na vida real, ok? Como pode dizer? Na realidade, tudo bem? A distância real daquilo. Tudo bem? Show de bola! Então, aqui é um exemplo muito importante de escala. Lembrando, porque escala é uma razão, é o quê? É uma relação entre duas grandezas diferentes, tudo bem? Porque aqui a grandeza eu estou usando o quê? A medida do mapa, ok? A medida no mapa. E aqui é a medida real. Então eu estou fazendo o quê? Realizando o quociente, a divisão entre duas grandezas diferentes, tudo bem? Porque aqui, olha, tá falando aqui seria em centímetros e aqui está em quilômetros. Mas como eu quero fazer a escala mesmo é feita de mesma medida, centímetro para centímetro. Mas a grandeza é diferente, ok? Porque uma está no mapa e a outra está na vida real. Show? Show de bola. Mas o exemplo de razão é qual? É a velocidade média. Vamos lá. Velocidade
colocar de VM, velocidade média, tudo bem? Por que velocidade média é considerada uma razão? O que é velocidade média? Ela é o quociente entre o quê? Entre uma distância percorrida pelo quê? Pelo tempo que você demorou para percorrer esta distância. Poxa, professor, eu não lembro. O que é velocidade média? Velocidade média está muito presente no nosso dia a dia. Quando eu colocar aqui o Sistema Internacional de Unidade, que é como normalmente nós medimos a velocidade média, vocês vão lembrar. Qual é o Sistema Internacional de Unidade da velocidade média? Nós usamos muito o quê? O quilômetros por hora. Então, o que é isso? Quilômetros por hora é o quociente de quantos quilômetros você percorre em apenas uma hora, ok? Se você chega assim, o meu carro está dando uma velocidade de 50 km por hora, então significa o quê? Você vai andar 50 km a cada uma hora que passar, tudo bem? Se você manter aquela velocidade. Estou com uma velocidade de 100 km por hora. Se você manter aquela velocidade, você está fazendo o quê? Você está percorrendo 100 km a cada uma hora. Então, se você manter aquela velocidade, a cada hora que passar, você vai fazer o quê? Percorrer 100 km. Então, por que velocidade média é uma razão? Porque o quê? É um quociente de duas grandezas diferentes. Uma grandeza é o quê? A distância percorrida, ok? E a grandeza aqui de baixo é o quê? É o tempo que demora para eu percorrer a distância. Então, é um quociente entre distância e tempo. Duas grandezas diferentes, ok? Show de bola? Vou dar um exemplo aqui, olha. Uma pessoa, ela percorreu 200 quilômetros, tudo bem, numa estrada. Só que ela demorou quanto tempo? Ela demorou 4 horas para percorrer esse percurso. Mas vamos analisar, vamos fingir que a pessoa percorreu essa distância toda em uma velocidade constante. Ela não alterou a sua velocidade, tudo bem? Ela não ficou acelerando muito ou freando muito, ela manteve essa velocidade constante do começo ao fim. Então vamos calcular qual vai ser a velocidade média que essa pessoa estava. Bem simples, ó. O que é velocidade média? É o quociente, que é o quê? A divisão entre a distância que você percorreu em quilômetros. Qual foi a distância que ele percorreu? 200 quilômetros. Em quanto tempo? Em 4 horas. Então, só pegar o 200 e dividir por 4. 200 dividido por 4 vai dar quanto? 50. Mas, professor, 50 é o quê? O que eu estou fazendo na minha razão? Que é meu numerador? É 200 o quê? Quilômetros. Então, é 50 quilômetros por... Embaixo eu coloquei o quê? 4 horas. Então, é quilômetros por hora. Tudo bem? Então, qual a velocidade média esse carro estava durante esse percurso todo? Ele estava na velocidade média do quê? De 50 km por hora. Perceba o quê? Se ele tivesse uma velocidade maior, ele percorria esse espaço aqui em menos tempo. Perceba, 50 km por hora não é uma, como eu dizer, é uma velocidade muito alta, uma velocidade de certa forma baixa. Se ele aumentar a velocidade dele, de certa forma, ele vai percorrer esse percurso aqui em menos tempo. Tudo bem? Tá vendo? Então, velocidade média é um exemplo de razão. É um quociente entre duas grandezas diferentes. Lembra, sempre na minha notação, olha que é quilômetros por hora, a notação vai ser quem? A primeira letra, o termo, é a grandeza do seu numerador. Aqui não é quilômetros, então aqui é quilômetros. Barra, aqui é a grandeza do denominador. A grandeza aqui não é hora, então é hora. Professor, uma dúvida. Mas se ao invés de ser quilômetros por hora, fosse 200 metros e fosse em 4 segundos, o que se faria? 200 dividido para 4 dá quanto? Dá 50. Quais são as grandezas? A grandeza do teu numerador é quem? É metro. Então aqui vai ser o quê? Metros barra, porque a barra é o quê? Como se fosse o quociente, ó, grandeza, grandeza. Metro. Qual é a grandeza do seu denominador? Né? Segundos? Então é segundos. Então qual a velocidade média? 50 metros por segundos. Ok? Tudo bem? Então aqui está muito rápido, Jesus. O que é 50 metros por segundo? Significa que a cada segundo que passa, você percorre 50 metros. Está parecendo um foguete, até bobear mais rápido, vamos ver. Então vamos lá. Mais um exemplo também de razão é a questão que? Densidade de um corpo. Professor, como assim densidade de um corpo? Não faço ideia o que seja isso. Vamos lá, vamos começar aqui. Ó. Densidade de um corpo.
Ó, o que é a densidade do corpo? É a relação, é a razão entre a massa desse corpo e o volume. Como assim? A densidade vai ser o quê? A relação entre a massa do corpo pelo seu volume. Professor, como assim densidade de um corpo? Quando um corpo ele é mais denso ou menos denso, como assim? Pensa comigo se fosse um exemplo bem simples. Se você pegar um balde, pegou um balde, esse balde de água, pega esse balde e enche com água. Você vai pegar, vai subir, vai ter um volume ali de água e tal, o teu balde vai ter um certo peso, ok? O que acontece? Esse balde, de certa forma, tá não está tão denso assim. Mas pega esse balde, enche ele, ao invés de água, de terra. Esse balde não vai ficar mais pesado? Porque ele está o quê? Ele está mais denso. Tudo bem? Então, a quantidade de... A relação entre massa e volume aumentou. Por quê? O volume se manteve o mesmo, que é o mesmo volume do balde, é o mesmo. Mas a massa aconteceu o quê? Aumentou. Se o meu numerador aqui é grande demais e o denominador manter o mesmo, acontece o quê? Essa densidade vai aumentar. Mesma coisa, se ao invés de eu colocar areia, enchesse esse balde de pedra, né? Ficar bem mais pesado, por quê? Eu mantive meu volume, mas a minha massa aumentou. Igual exemplo, se eu pegar esse caso aqui, olha. Vamos lá. Se eu pegar aqui, olha. A massa, 2 quilogramas, volume, sei lá, 2 litros. Qual vai ser a densidade? 2 por 2, 1. Vai ser 1 kg por litro. Tudo bem? Aqui é o exemplo de uma unidade de densidade. Tudo bem? Mas se eu pegasse aqui, olha, colocando areia, a minha massa dobrasse. 4 kg por 2 litros. Vai ficar quanto? Vai dar? Qual vai ser a densidade? Vai ser 2 kg por litro. Então percebe o quê? O balde fica mais denso quando eu aumento a minha massa. Ok? Que o volume ocupado é o mesmo, mas dependendo do material, vai ficar o quê? Mais denso, a relação de massa e volume vai ser o quê? Maior. Tudo bem? Então vamos dar um exemplo prático. No Sistema Internacional de Unidades, o que nós usamos na densidade de um corpo? A relação grama por centímetro cúbico. Né? A massa e volume? Massa em gramas, volume em centímetros cúbicos. Vou dar um exemplo aqui prático. Vamos lá. Eu tenho um cubo. Ok? Vamos lá. Tem o cubo. Eu quero ver qual vai ser a densidade desse cubo. Tudo bem? Vamos falar que esse cubo tem 2 centímetros de aresta. De lado. Então, um lado, o valor do lado aqui desse cubo é de quanto? 2 centímetros. Eu dou para vocês que a massa dele é de 15,2 gramas. 15,2 gramas. E eu quero saber qual é a densidade desse meu cubo. Ó, o que é densidade? Não é a razão entre a massa e o volume desse sólido? A massa nós temos. A massa é quanto? 15,2. Só colocar 15,2 gramas. Mas o volume eu não tenho, só tem a aresta. Turma, como é que é o volume de um cubo? É só fazer o quê? Você pegar a largura vezes comprimento vezes altura. Se o cubo, a aresta é 2, então logo aqui também mede 2 e aqui mede 2 centímetros, lembrando. Como é que eu faço o volume? Comprimento vezes largura vezes altura. Então fica como? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mas é centímetros. Se é volume, é centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, a massa, 15,2 gramas, sobre o volume de quanto? De 8 centímetros cúbicos. Então, aqui a massa está em grama. O que é densidade? Né? O quociente entre essas duas grandezas, a divisão entre a massa, ok, e o volume ocupado por essa massa, tudo bem? Então, só dividir 15,2 dividido por 8. Isso aqui vai dar quanto? 1,9. Mas, professor, e qual vai ser a notação? No numerador, qual é a grandeza que eu usei? Né? Gramas. Então, 1,9 gramas. Não é denominador agora? Eu coloco a barrinha. Qual é a unidade do meu denominador? Né? Centímetros cúbicos? Então, é 1,9 gramas por centímetros cúbicos. Então, 1,9 gramas por centímetros cúbicos. Essa aqui é a densidade desse meu cubo. Então, o que? A densidade é o quê? É a relação entre as grandezas massa e volume. É a divisão entre massa por volume. Tudo bem? É outro exemplo de razão, onde nós podemos usar no nosso dia a dia. Não tanto, né, que a gente não trabalha muito nessa questão de densidade. Tudo bem?
Vamos lá. Mais um exemplinho aqui. Importante. É um exemplo que você nem nota que é uma questão de razão. É qual? É a porcentagem. Professor, por que porcentagem, de certa forma, é considerada uma razão? Lembra, o que é porcentagem? Porcentagem é o quê? É uma parte que você considera, é a razão, é a divisão entre a parte que você considera um total de 100 partes. Por quê? Igual você fala, eu tenho 20%. O que é 20%? É 20 sobre 100. É como se fosse 20 partes de 100 partes iguais. É como se eu pegasse, dividisse um certo elemento em 100 partes iguais. Eu estou considerando 20 partes dessas 100 iguais. Então é razão o quê? De uma parte de um certo total de 100 partes iguais. Então isso é considerado também uma razão. Vou dar um exemplo aqui prático de porcentagem para a gente ver, tudo bem? Vamos falar. Numa turma, eu tenho 20 alunos, ok? Desses 20 alunos, 12 deles tiraram nota boa. Então, 12 tiraram nota boa, ok? Então, acontece o quê? Eu quero saber qual foi o percentual de alunos que tiraram nota boa, tudo bem? Então, vamos lá. Professor, isso não é porcentagem? Como é que você quer ver uma porcentagem? Lembra que a porcentagem é a razão de uma parte sobre um todo, de certa forma. Só que em percentual. Ó, eu quero fazer relação aqui, dos alunos tiraram nota boa. Então no numerador vai ser quem? Quem eu estou considerando, os alunos que estão tirando nota boa, que são 12. Só que qual é o total de alunos que eu tenho na sala? Eu tenho 20 alunos. Então eu tenho 12 do total de 20 alunos. Professor, mas eu quero uma porcentagem. Então lembra, se eu tenho uma fração e eu quero uma porcentagem, significa o quê? Eu quero o denominador, que é o carinha de baixo, igual a 100. Então 20, eu multiplico 20 por quanto para que ele vire 100? Multiplico por 5. 20 vezes 5 é quanto? 100. Se eu multipliquei embaixo por 5, eu faço a mesma coisa em cima. Faço 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá quanto? Dá 60. Então é 60 sobre 100. Mesma coisa que o quê? 60%. Então, professor, de 20 alunos, 12 tiraram nota boa. Qual o percentual dos alunos que tiraram nota boa? 60%. Então, 60% dos alunos dessa turma tiraram nota boa. Ok? É outro exemplo de razão. É um quociente entre duas grandezas diferentes. Ok? Aqui é a grandeza dos alunos que tiraram nota boa e aqui é a grandeza do total de alunos. Ok? Que é uma diferença, né? Porque é diferente de falar todos os alunos e os alunos que tiraram nota boa. Ok? Então, de certa forma, são duas grandezas diferentes. Ok? Show de bola. E agora uma observação importante que está presente em nossos exercícios, que é importante saber, é o quê? Quando eu vou saber que duas grandezas são inversas, duas razões são inversas. Duas razões são inversas. Então, professor, como é que eu sei se duas razões são inversas? Para saber se duas razões são inversas, então o que são razões? Razões são quocientes, tudo bem? Então são duas frações. Como eu vou saber se duas frações, elas são inversas? Elas vão ser inversas quando o produto entre elas der 1. Como assim, professor? Um exemplo, vou pegar uma grandeza, uma razão 2 oitavos e outra razão 8 meios. Tudo bem? Por exemplo, de duas razões. Peguei duas razões. Como vou saber se elas são inversas? Para elas serem inversas, o produto delas tem que dar quanto? 1. Como assim, professor? Então, vou multiplicar essa razão por essa. 2 vezes 8 é quanto? Vai dar 16. 8 vezes 2 dá quanto? Dá 16. Lembrando, quando você multiplica duas frações, você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então ficou como? 16 dividido por 16, que dá 1. Então eu tenho o quê? Eu tenho que essas razões, 2 oitavos e 8 meios, são duas razões inversas. Por quê? A multiplicação entre elas, o produto entre elas, dá quanto? Dá 1. Então se você pegar duas razões e multiplicar uma pela outra e der 1, significa o quê? Que essas razões são uma inversa da outra. Então elas são inversas. Ok? Essa observação é muito importante. Tudo bem? Então, finalizamos o que a gente precisava trabalhar nesse vídeo, nosso conteúdo. Agora, o que nós vamos fazer?
Agora eu vou passar para vocês os exercícios do livro. Não são muitos, mas são bem importantes. Que vocês façam quais? Que vocês façam os exercícios das páginas 137 até a página 141, tudo bem? Faça os exercícios, qualquer dúvida que tiver, podem me perguntar, tudo bem? Até a próxima videoaula, turma!